Tem gente dizendo que usar protetor solar faz mais mal do que você passar o dia inteiro torrando na praia do Rio de Janeiro ou no Nordeste. Que o protetor solar entra no seu sangue, bagunça todo o seu sistema hormonal e que ainda pode causar câncer, inclusive câncer de pele. Mas e se eu te disser que isso é um mal entendido bem perigoso? Meu nome é Ivan Silva, sou médico dermatologista em Porto Alegre. Nesse vídeo, com base em ciência e evidência sólida de segurança dos produtos, eu vou te mostrar o que é mito e o que é fato sobre os protetores solares. Nos últimos anos, influencers, biohackers, gurus da internet dominaram as redes sociais falando que protetor solar é um produto em câncer numa bisnaga. E os argumentos todos eles variam. Que protetor solar contém substâncias tóxicas, quando você passa na pele absorvido, vai mudar com todo o seu sistema hormonal. Que a exposição solar não só não faz mal para a pele, como na verdade é essencial. E que a indústria do medo exagera. Essa narrativa se espalhou tanto que chegou aqui nos consultórios. Os pacientes sempre me perguntam se vale realmente a pena passar protetor solar ou se vale a pena se expor para produzir vitamina D e para ter melhor processo de envelhecimento, para ter mais felicidade. E se o protetor solar realmente não está causando câncer na pessoa? Vamos deixar bem claro que sim, a ciência foi atrás e pesquisou se esses protetores solares, tanto os físicos quanto os químicos, se fazem mal para a nossa pele. A ciência foi atrás e investigou se protetores solares físicos ou químicos realmente fazem mal para a nossa saúde. E uma coisa bem importante da gente entender, que é fundamental a gente estabelecer o contexto, a dose e principalmente o que realmente de verdade acontece com a nossa pele e com o nosso organismo quando a gente aplica um protetor solar. Os protetores solares se dividem classicamente em dois grupos, que são os orgânicos, que têm principalmente carbono na sua formulação, e nas ligações de carbono eles absorvem essa radiação, e os inorgânicos, que também são conhecidos como minerais ou físicos, que também absorvem a radiação por eles serem semicondutores. Os protetores solares químicos ou orgânicos, os mais comuns são a oxibenzona, a avobenzona, o octocrileno, o octinoxato. Esses compostos têm alta afinidade para a pele, eles são cosmeticamente mais aceitáveis, que são mais leves, mais transparentes e são mais aceitáveis cosmeticamente pela grande maioria das pessoas. Você passa e ele seca logo em seguida. É aquele protetor que você passa e parece que você não passou nada na pele. O grande problema começou é que quando esses produtos começaram a ser estudados e foram descobertos que eles também estão no sangue da pessoa logo depois que a gente passa ele na pele. Um estudo do FDA, que é o órgão de regulação americano, de 2019 até 2020, observou que filtros solares como a oxibenzona ultrapassam o limite de absorção preconizado como o normal, principalmente quando espalhado em grandes quantidades, em doses altas, numa grande quantidade de pele, ou seja, num tubinho de 200 ml, se você passar todo o tubinho de 200 ml no teu corpo todo, naquele dia de uma vez só. Então é isso que você faz na tua pele. Normalmente um tubinho dura 5 verões. Apesar de serem identificados no sangue, esses estudos mostraram que não tem efeitos colaterais relacionados a esse produto. Eles apenas disseram, esses produtos são encontrados no sangue. A gente precisa estudar mais sobre isso. Então é muito diferente de afirmar de que realmente causa câncer ou é um disruptor endócrino. Agora, sobre a oxibenzona, sim, ela também é absorvida pela pele, também foi identificada em estudos uma quantidade desse produto no sangue. Em estudos em ratos, mostrou que tem alteração hormonal pelo uso prolongado, ou seja, você não é um rato. Além disso, os ratos usaram uma quantidade muito maior do que a gente realmente usa. Imagina um rato daquele tamanho, eles passaram no corpo inteiro do rato todo dia protetor solar. Tipo o rato morar na praia e ter que usar o protetor de hora em hora durante 30 anos para ter realmente uma alteração em hormônios. O octocrileno, ele pode se diferenciar quando em contato com a pele em benzofenona. E a benzofenona é um composto altamente cancerígeno em altas doses. A presença de traços dessa substância em algumas localidades, como por exemplo o Havaí, levou à proibição desse tipo de protetor naquela região, principalmente por razões ambientais, porque eles acham que esse produto pode dar um clareamento nos corais, que também é algo bem dúbio, porque os estudos foram feitos in vitro, em pequenas áreas, com uma grande quantidade de octocrileno. Isso clareou aquele microambiente e os corais, mas a gente sabe que os corais eles podem ser clareados principalmente pela poluição, pelo aquecimento global, mais do que realmente um octocrileno num grande imensidão de mar. Agora eu quero falar sobre o verdadeiro perigo, que é o sol sem proteção solar. O câncer de pele é o câncer mais comum do mundo todo, ou seja, se você for para a China, você vai encontrar que o câncer mais comum na China é o câncer de pele. Se você está aqui no Brasil, você vai saber, você tem que saber que o câncer mais comum é o câncer de pele. E uma informação importante é que você tem que saber que 80% das pessoas que têm melanoma está relacionado com exposição sem proteção solar. E uma queimadura com bolha antes dos 20 anos de idade
já aumenta o risco de você ter melanoma em até 80% no teu futuro. Uma das coisas que é importante você saber é que a radiação ultravioleta, que é a exposição direta ao sol, a gente tem um espectro da radiação. Os que mais causam câncer de pele é a radiação UVB, a radiação que fica na parte mais superficial da pele, causa queimadura e vermelhidão, mutações e câncer de pele no futuro. E a UVA, que penetra mais profundamente, que ele passa pela junção da derme e epiderme, que ela envelhece, causa manchas, danifica o colágeno e aumenta o risco de câncer de pele do tipo melanoma. E que protetores solares acima de 30, de amplo espectro, que pega contra UVA e UVB, reduzem drasticamente esses riscos de ter câncer de pele no futuro. Agora, quanto à vitamina D, será que você precisa mesmo tomar sol para produzir vitamina D? A vitamina D ela é produzida realmente em contato com a radiação UVB. Mas mesmo com protetor solar, ou seja, se você estiver usando o protetor solar e se expor ao sol, essa produção ela não é zerada, porque ninguém aplica do jeito certo. Então, se você for usar realmente do jeito certo, pode até ser que caia essa taxa, mas é muito improvável. Para produzir vitamina D, basta de 10 a 15 minutos de exposição aleatória ao sol, braço, perna, durante 1 ou 2 vezes na semana para produzir vitamina D. Mas eu não estou falando que você precisa se expor ao sol para produzir vitamina D, porque existe como a gente suplementar pela dieta a vitamina D, principalmente em gemas, peixes mais gordurosos e a suplementação oral com medicamento ou polivitamínico com vitamina D. Muito menos agressivo para a tua saúde tomar um suplemento do que se expor ao sol e ter o câncer mais comum que existe no mundo, que é câncer de pele. E sim, não há evidências de que o uso do protetor solar de forma regular reduza os níveis de vitamina D da população em geral. Agora, se você quer realmente... Aí eu fiquei com medo desses protetores solares químicos que tem esses dados de alteração hormonal e tudo mais. Eu quero usar protetor solar, mas eu não quero usar esses protetores solares. Aqui tem uma chance bem legal, que é o uso dos protetores solares inorgânicos, ou conhecidos como físicos ou minerais, que são os protetores clássicos infantis, que tem óxido de zinco e dióxido de titânio. Esses produtos eles têm um nível de segurança um pouco maior, porque caracteristicamente eles não são tão absorvíveis na pele, então são seguros para bebês, para grávidas e para pessoas com pele extremamente sensíveis. No entanto, a cosmética desse produto é mais melequento, deixa um white cast, que é uma área mais esbranquiçada logo depois que a gente passa o produto. As novas fórmulas têm melhorado um pouco a cosmética desse produto, porque tem feito ele micronizado ou em nanopartículas, só que quando ele quebra em várias partículas, ele fica mais fácil de ser espalhado com uma textura melhor, ou seja, não fica tão white cast. E algumas empresas, inclusive, colocam pigmento, que é tintura, nesses produtos para dar um pouco de coloração. Mas eles não têm tanta estabilidade para proteger contra a radiação UVA. Hoje em dia a gente tem protetores solares melhores, que tem aqui no Brasil, que tem na Europa, que são filtros solares mais modernos, com Tinosorb M e Tinosorb S. E como a gente conversou sobre os corais ali atrás, sobre os protetores solares orgânicos, alguns filtros como o oxibenzona e o octinoxato foram banidos em locais com corais, como no Havaí. Mas isso, como a gente conversou, não tem tanta evidência biológica de que realmente acontece, porque o mar é um ambiente muito grande, perto da pequena quantidade de protetor que aquela mini pessoa vai usar devido à imensidão do recife, dos corais que tem ali no local. Então, os estudos foram feitos mais in vitro do que realmente a exposição na grande população, sendo especificamente acontecendo por conta desse protetor solar orgânico. Mas claro que nesses lugares, esses protetores foram banidos, então você tem que usar realmente produtos que não façam essa agressividade nos corais nesses locais. Então, escolher protetores solares que são reef safe, que é protetores solares que protejam os recifes marinhos. Então, o resumo final, os protetores solares orgânicos, eles podem sim ser absorvíveis pela nossa pele. No entanto, isso não é um problema que a gente considera hoje em dia em relação a risco de saúde para a população em geral. A gente sabe que o sol causa muito câncer. Outra coisa que a gente sabe é que o protetor solar previne câncer de pele, processo de envelhecimento, rugas, marquinhas, e isso é comprovado cientificamente. Então, entre acreditar em vários gurus de vitamina D da internet, do Instagram, do TikTok, do YouTube, ou quem estuda dermatologia com base na ciência, eu fico com a ciência e eu espero que você também. Se você ainda prefere evitar certos ingredientes, tá tudo bem, porque hoje em dia a gente tem esses outros ingredientes disponíveis. Mas o mais importante é se proteger. Passe o protetor solar todos os dias, faça sol, faça chuva, esteja nublado. E se puder, espalhe esse vídeo como você espalha o protetor solar. Muito bem e para todo mundo. Beijão!